Quando você entende a palavra de Deus, tudo se torna claro na sua mente. Tudo fica diferente dentro de você. Quando você entende a palavra de Deus, tudo fica diferente dentro de você. Talvez você venha sofrendo com ansiedade, tendo crises, você tem aí uma ansiedade que não é normal, você é muito ansioso para ter tudo, para conquistar algo. Se alguém fala para você assim, eu quero falar com você amanhã, você já perde o sono, já perde a paz. Sabe por quê? Porque está faltando isso dentro de você aqui, ó. Palavras que o Senhor Jesus disse, e eu queria compartilhar com o senhor, com a senhora, aqui em Mateus capítulo 7. Mostra aqui, tem como mostrar? Mateus capítulo 7, capítulo 6, versículo 36, 33. Ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está aqui, ó. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Talvez você está aí preocupado, muito ansioso, muito preocupada com as situações que você tem enfrentado. Não se preocupe não, confie em Deus. Confie em Deus. Passe a buscá-lo, passe a buscar o reino dele em primeiro lugar, que você vai ver a sua vida mudar, como a Lorena, que está aqui comigo hoje, ela fez. Você sofreu de ansiedade, depressão durante quanto tempo, Lorena? Até eu chegar na igreja, foi 22 anos. 22 anos. Quer dizer, você sofreu 22 anos com tudo isso. Isso. Como que era viver com crise de ansiedade e depressão ao mesmo tempo? Desesperador. Porque você não tem vontade de viver. Ao mesmo tempo você quer buscar por algo. Então eu vivia ansiosa o tempo todo. Eu vivia com desespero, com falta de ar. E eu achava que tudo isso era algum problema desencadeado com o estilo de vida que eu vivia. Mas não. Era totalmente só voltado ao desespero que eu tinha em que alguém me visse, que alguém me desse valor, que alguém me amasse. Porque eu me sentia nada. Por que desse sentimento? Bom, na minha infância, meus pais sempre trabalharam muito e eles me deixavam com uma outra família, que eram vizinhos. Na casa dessa outra família, eu sofria abuso. Enquanto eu dormia, esse cara passava a mão em mim. E eu não entendia, só sabia que aquilo me incomodava e eu compartilhei com uma amiga do quintal que era um pouquinho mais velha. Eu devia ter uns 6 anos. E ela era um pouco mais velha. E aí ela, na maturidade dela, já entendia o que estava acontecendo. Eu só entendia que aquilo me incomodava. E ela contou para a mãe dela, e a mãe dela contou para mim, essa minha família adotiva, né? Essa minha mãe adotiva. E ela, junto com a irmã dela, me fizeram um intimato, assim, que eu deveria parar de falar essas coisas. Que não que eu tivesse mentido, mas que eu podia ter sonhado que isso não era real. E que eu não devia ficar falando isso porque eu ia manchar a imagem dele. Então, aquilo cravou dentro de mim de um jeito de que, além da falta, né, a ausência dos meus pais biológicos, aquilo cravou dentro de mim que eu não tinha valor, que minha palavra não tinha valor, que meu corpo não tinha valor. E aí eu fui buscando qualquer coisa que me desse uma migalha de valor, mesmo que fosse disfarçada. Então, qualquer migalha de amor, de atenção, eu estava indo atrás. E você foi em busca disso A vida inteira. através de que? A gente vê nas fotos aí, você fumando. Então, no começo, na minha juventude, eu ia atrás de amizades, né? Então, eu me moldava com aquilo que o ambiente precisasse. Então, eu ia me moldando até eu, finalmente... Porque, assim, eu cresci numa... Quando meus pais se divorciaram, meus pais biológicos, eu fui embora com essa minha mãe biológica. Então, eu me afastei da minha família adotiva e fui morar com meus tios e minha mãe. Já lá, eu já tinha 11 anos, minha mãe começou a se relacionar com um rapaz que eu não gostava. E aí eu decidi ser rebelde, né? Já que eu não tinha atenção da minha família em casa, eu falava já com a minha mãe que... No divórcio dos meus pais foi minha primeira crise de depressão. Minha mãe simplesmente me jogou para psicólogo. Tipo assim, trata aí, cuida aí. E aí
E ninguém cuidou, ninguém tratou, eu falei que eu não queria mais. E aí eu comecei a ser rebelde. Já que a senhora quer esse namorado errado, eu vou procurar na vida, em outras pessoas, essas atenções e essas migalhas de atenção. E aí eu fui e comecei a me envolver com amizades erradas. Então eu comecei a beber muito nova, eu comecei a fumar muito nova, eu comecei a me relacionar muito cedo, porque eu queria alguma coisa que preenchesse, que suprisse aquilo que eu tinha. Então, minha primeira crise de depressão foi no divórcio dos meus pais. Minha mãe me jogou pro psicólogo. E aí, vi que nada estava adiantando, fui pro mundo. Então, de dia, eu era intensa no mundo. E quando chegava à noite, era eu esmurrando a porta do quarto da minha mãe, pedindo socorro. Porque eu estava com falta de ar, porque eu estava entrando em crise de choro, porque eu estava desesperada. Parecia que... Não sei explicar, mas parece um desespero na alma, parece que você está morrendo. E aí lá vai ela, água com açúcar e desespero e fazendo o que ela podia para me acalmar. Então a crise de ansiedade ela tem um pico. Você vai sentindo os sintomas, aí ela vai no pico, que é o desespero, dá vontade de sair correndo, de gritar, de chorar, desespero, e depois ela te joga lá pro fundo. Aí você fica na cama chorando e os maus pensamentos vão te consumindo, e o batimento cardíaco vai te consumindo. E você vai afundando ali naquele espaço que você tá. Eu digo que é a sensação de você se afogar. Você cai na água e não tem como subir, então bate o desespero. E de repente você aceita essa situação. Então você vai afundando, afundando. Você se sentia rejeitada? Sim, eu me sentia rejeitada. Eu não me sentia desejada, então eu não me sentia amada, eu não me sentia querida. Então qualquer coisa que eu chamasse atenção e uma pessoa falasse assim, nossa, pronto. Ali era a minha migalhazinha que eu precisava. E aí, quando eu comecei a entrar em relacionamento, não tinha nenhum relacionamento que eu não criasse dependência afetiva. Porque eu precisava disso. E mesmo dentro de um relacionamento, com dependência afetiva, nada supria. Eu continuava em crises, eu continuava entrando em depressão. No meu primeiro relacionamento, eu tive uma dependência emocional muito grande. E ele me traía, mas eu não custava acreditar que ele me traía. Então, eu entrava em crise de ciúme a ponto de me machucar por isso, a ponto de machucar ele por isso, porque eu precisava dele como se ele fosse o meu ar, o meu chão, eu precisava dele. E por que ele não entendia isso? Por que ele não me valorizava? Porque eu fazia tudo por ele. Isso tudo veio da minha dependência. E ele não fazia nada por você, só te traía. Só me traía. E isso fazia ficar pior a sua situação. Pior. Eu digo que minha saúde mental, naquele período de relacionamento, foi pro lixo. Eu não tinha saúde mental. Você chegou a tomar remédios? Não, nunca quis. Eu peguei o cigarro e a bebida de remédio, que era o que ensinavam naquela época. Remédio, na minha juventude, não era algo comum você ser medicada. Então, minha mãe também nunca foi atrás de falar assim, dar alguma coisa para ela tomar. Eu fui na bebida, que era o que me acalmava, e cigarro. Tipo assim, eu vou beber para esquecer meus problemas. Isso. Aí era só chegar em casa e o problema voltava. Eu falava que o cigarro era a única coisa que me acalmava. Então eu fumava muito, desde os 15 anos de idade. Você fumava quantos cigarros por dia? Pelo menos um maço, um mínimo, por dia. Isso tudo para preencher um vazio que você carregava na alma. Tudo isso porque eu queria, na minha cabeça, que as pessoas me aceitassem, que as pessoas me amassem. Eu precisava ver isso nelas. E também, não é que minha mãe não me amasse, que outras pessoas me amassem, mas acho que cada um tinha os seus problemas, né, na época. E era dependência, eu precisava de 24 horas de atenção, Não nada ia preencher aquele vazio. Na verdade, você não vivia, você existia. Eu existia. Eu queria falar com você que está assistindo essa programação agora, e você está acompanhando a história da Lorena, e parece que ela está falando de você. Parece que ela está falando com você que está aí agora, nesse sofá. Você que está aí nessa cama agora, deitado, vai trocando de canal porque você não consegue dormir, e você está assistindo esse programa porque o que nós estamos falando aqui é praticamente a tua vida. A nossa central de atendimento está agora à sua inteira disposição. Nós estamos ao vivo nessa madrugada. E eu sei que você não está bem. Eu não estou te vendo,
mas eu sei que você que está aí me vendo, você que está me assistindo, você não está legal. Você está tendo crises, você não teve um dia bom, você está aí chorando, você está aí pensando que você não tem valor, que ninguém te quer, que ninguém te ama. Pega o telefone agora, porque na central de atendimento há uma equipe agora à sua inteira disposição. Quem está nos assistindo agora, Caio, quiser conversar conosco, quiser ligar, ela pode ligar e pode enviar uma mensagem agora que ela vai ser atendida no mesmo momento. Olha, pastor Jefferson, ela pode ligar agora. Ela pode ligar ou mandar a sua mensagem e ela vai ser atendida, não para mais uma conversa, para mais um atendimento, como ela já foi em vários lugares. Ela já tentou de várias formas, mas uma palavra, um atendimento para mudar. Porque as palavras que vão entrar dentro de você é para te levantar. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É para provar para você que essa depressão tem cura. Você que vem sendo refém desse sentimento, de alguma situação, de algo que vem acontecendo na sua vida, como testemunho que nós estamos provando aqui, agora nesse programa, que existe uma saída. Olha, até mesmo o depoimento da doutora hoje, para quem estava desde o começo do nosso programa, diz que a ciência não toca nessa palavra cura, mas nós estamos dizendo que tem cura para você. Tem cura. E a palavra de Deus ensina como tomar posse dessa cura. Quando ele diz, lançar sobre ele todas as vossas ansiedades. Ligue para cá agora. O nosso número é o 35733662. Quando você for atendido por alguém na nossa central, você está lançando essa raiva, essa tristeza, essa falta de paz, você está lançando sobre o próprio Deus. Nós temos uma palavra para te ajudar. É só ligar agora, pastor Jefferson, ou mandar a sua mensagem. Estamos prontos aqui na nossa central para poder ajudar você que nos acompanha agora. Não depende de nós, não. Nós já estamos aqui à sua inteira disposição. Depende de você. Se você pegar o telefone e ligar, alguém vai te atender e esse alguém vai comprar a tua briga, porque a gente está aqui para isso. Nós não estamos aqui por audiência, nós não estamos aqui vendendo nada, nós estamos aqui para ajudar quem quer ajuda. Se você está assistindo a gente, você não quer ajuda? Mas se você quiser, é de graça. Você pagou alguma coisa? Ah, tá. Então vamos continuar com a sua história. Mostra a foto da Lorena antes. Coloca a foto dela aí. Essa daí era a Lorena. Quem olha para essa moça com um copo de quê ali na mão? Aquilo era o quê? Era vodka. Vodka, né? Top. Olha aí, ó. Ninguém imaginava que ela... Olha essa daí. Quem olhava para ela não imaginava. Achava que ela estava feliz da vida, curtindo o momento. Quem tava ali via ela sorrindo, tirando onda com os novinhos, lá com os boys. Mas só você sabia o que estava dentro de você, né? Só. Talvez tem muita gente assistindo a gente assim agora, sabia? Olha esse sorriso aí, ó, nessa foto. Tem muita gente que tem um sorriso como esse. Por fora, ela se esforça para apresentar uma alegria. Talvez você está assim. Mas quando você coloca a cabeça no teu travesseiro, o que acontecia contigo? Era quando, acho que nem precisava botar a cabeça no travesseiro, era só chegar no meu quarto. Aí já vinha o turbilhão de sentimentos, de pensamentos. Já vinha o desespero de alma, a falta de ar. Desespero de alma. Era Como que era isso? Porque é uma angústia que nasce dentro da gente que não tem explicação. Hoje eu entendo que era a minha alma sofrendo. Mas é uma angústia, um aperto no peito, parecendo que você está morrendo. E não tá. Na nossa cabeça é como se eu não tivesse solução. Então, por que eu estava viva? Então, ficava aquilo dentro de mim, aquele desespero. Por que você está viva? Você não tem mais solução. E como é que mudou isso daí? Porque tem muita gente que vive pesquisando na internet como curar a ansiedade, o que tomar, qual tipo de chá, qual remédio, qual o melhor psicólogo, qual o melhor psiquiatra. A pessoa sai... Quem quer ser livre desse mal, ela busca, ela vive pesquisando, vive buscando. Você não encontrou a saída, encontrou lá na bebida e no cigarro. Isso, mas não resolvia. Não. E é bem isso, você procura tanto isso, então qualquer direção que você toma, você segue. Então, até pro misticismo eu fui, porque esse meu primeiro relacionamento, ele era da Umbanda, ele era Ogã, então até ir para o mundo espiritual eu fui. E aí, com a certeza das traições, a gente terminou. Não muito eu, foi mais ele, porque ele não me aguentava mais.
Eu era realmente perturbada. Mas ele ajudou nisso, mas eu era realmente muito perturbada por causa da minha dependência afetiva. E aí eu afundei na minha segunda crise de depressão, que minha mãe já não sabia mais o que fazer, porque eu não queria nem levantar da cama, eu só sabia beber, fumar e ficar dentro do meu quarto. Eu dormia o dia inteiro e passava a noite toda em crise. E aí eu não sabia o que fazer, eu passei um período com meu pai em Brasília, que também não adiantou em nada. Para não ficar em casa, eu ajudava ele na loja com uma garrafa de bebida embaixo do balcão, porque era a única coisa que me acalmava, que parecia que estava curando, suprindo. Eu fui criando dependência em outras coisas para ver se eu conseguia me curar da dependência dele. E não curou. E aí foi aí que começou essas fotos, que eu entrei com muita força no mundo. À noite eu era o 8, né? E de dia o 80, porque eu era muito intensa. Eu era aquela que subia na mesa, que arrancava a roupa, que tinha que beber mais que todo mundo, que tinha que chamar mais atenção que todo mundo. A roupa mais curta tinha que ser a minha, porque eu precisava dessa atenção. E eu era desesperada por atenção. Então eu precisava disso, para ver se escondia o que eu estava sentindo. Eu não tinha amizade sincera, eu não tinha quem ficasse comigo, eu não tinha isso. Mas na rua eu era admirada. Entre as outras meninas que estavam no baile, essas coisas, eu era admirada. Então, eu vestia essa máscara que, pelo menos na rua, eu tinha admiração. E quando você chegava em casa, você se admirava? Não. Era só eu bater o pé na porta, eu já estava sacudindo a porta do quarto da minha mãe, me tremendo, me jogando no chão. Quer dizer, toda aquela alegria era uma farsa. Era uma farsa. Era uma alegria fingida, né? Porque aquilo ali você estava tentando, de alguma maneira, preencher o vazio que você tinha. Como é que mudou isso? Como é que você venceu esse sentimento, essa dependência emocional das pessoas, essa tristeza? No meu segundo relacionamento, eu engravidei e ele disse que não ia ficar comigo, mas que ia assumir a criança. Tipo assim, vou ser pai, mas não vou ser marido. E aí eu entrei em outra depressão muito profunda, de realmente desistir da vida. Eu não tive amor pela barriga, eu só sabia que, bom, mais um abandono na minha vida. Então, para que eu vou viver? Então, uma noite em crise de ansiedade, depois, assim, eu já estava meses praticamente fedida, porque eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha ânimo de viver, eu não tinha ânimo de ir pra nada. Eu falei assim, o primeiro ônibus que passar eu me jogo, acaba a minha tormenta. E aí eu pisei o pé na calçada e eu não lembro de nada. Eu não lembro de ter visto o ônibus, eu não lembro de ter visto o carro, eu não lembro de ter visto nada. Eu só lembro de recuperar assim, a consciência quando eu botei o pé na calçada da igreja. Eu morava bem perto da igreja, então eu andei desvairada e quando eu botei o pé na calçada da igreja, minha memória voltou, assim, meus sentidos voltaram. E aí eu entrei em crise e comecei a chorar, mas entrei na igreja. Aí o pastor falando e eu... E as obreiras, Duna, que ajuda, eu não quero falar com ninguém, eu não quero nada com ninguém. Eu só sabia ficar lá chorando dentro da igreja, parecia que lá eu sentia alguma coisa mais calma. E aí quando o pastor começou a busca, né? Eu botei o joelho no chão e eu falo que eu era que nem Ana. Parecia que eu tava bêbada, porque eu não sabia o que eu tava falando, mas Deus tava entendendo. Porque foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Ele virou pra mim e falou assim, se todos te abandonarem, eu não te desampararei. E aí veio assim, foi puxando minha memória de todas as vezes que eu tava mal, que eu tava em crise. E desde a minha infância, mesmo no abuso, ele se fazia presente. Só eu que não enxergava. O que eu procurava em todo mundo, que era presença, amor, ele estava lá. E aí eu continuei chorando, mas eu fiz uma promessa para ele também. O Senhor não vai me desamparar, mas a partir de hoje eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu não vou sair da tua presença. E foi assim. Aí foi um processo, né? Eu falo que eu nasci de novo nesse dia, porque eu não sabia de nada da vida, eu só sabia sofrer e beber e fazer as coisas erradas. Então, foi um processo. No começo não foi fácil, ainda tive crise de ansiedade durante 2 anos, mas foi passando, assim. A frequência era grande, mas conforme eu ia abandonando as coisas erradas e conforme eu ia deixando a palavra entrar, e conforme eu ia me dedicando e botando força em querer viver a presença dele, em querer viver essa comunhão, foi passando, assim.
de repente eu já não tinha mais nada. É que nem o Senhor falou na palavra, se você priorizar Ele, todas as outras coisas te seguirão. Então você não precisa ter medo mais, porque a ansiedade vem com desespero, mas um desespero de medo, que a sensação é de morte mesmo, parece que você está num momento que você vai morrer. E aí, com Ele você não tem mais medo, com Ele você não precisa mais ficar ansioso com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só a Ele pertence. E aí você vai focando no hoje. Hoje eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Então, conforme você vai focando no hoje, o desespero do amanhã, o desespero de você não ter aquilo que você realmente quer o amanhã, que seja dinheiro, que seja dívida, que seja quitar uma dívida, que seja amor, que seja atenção, isso vai simplesmente ir embora, ele vai suprindo tudo, sabe? Você tem que deixar ele entrar. Quer dizer, no dia que você foi para tirar a sua vida, você encontrou a vida de verdade. Eu falo que eu morri naquele dia. Eu saí para me matar e eu morri. Mas eu morri pro mundo e nasci para Cristo. Que bacana, né? Hoje você não tem mais crise, não tem mais, né, não tem mais recaída. Como é que está a sua vida hoje? Não tem mais recaída. Eu, assim, que nem a dona falou dos gatilhos. Mesmo que eu encontre meus velhos gatilhos, não me incomoda mais. Até o abusador, que eu vou visitar minha mãe, se ele tá lá, não me incomoda. Nada mais me dói. Essa é minha pequena, tive minha filha. Depois daquele dia eu comecei a ter amor pela minha filha. Eu comecei a me dedicar a cuidar da minha gravidez, porque eu já estava de 4 meses e eu não tinha feito nada. Eu não tinha feito uma ultrassom. E até aqueles 4 meses eu estava usando droga, vivendo de miojo, das minhas lágrimas e de álcool. Era isso que a depressão fazia com você, né? Não deixava você viver. Não. Mas naquele dia que você teve essa experiência com esse Deus que nós estamos apresentando aqui, você mudou de vida. Sim. Hoje você tem paz? Tenho. Tem um vazio ainda? Como é que está o seu interior? Eu recebi uma direção na igreja de aquilo que você mais se esforça é onde está o seu coração. E aí eu notei que eu não estava me esforçando para Deus, eu estava me esforçando ainda atrás dessa dependência afetiva. Então eu peguei tudo aquele que eu tinha emocional, entreguei nas mãos de Deus e falei assim, ó, tá tudo aqui, agora eu sou toda tua. Então eu tô na sua dependência, cuida de mim. E foi isso que ele me deu, ele me preencheu de uma forma que nada mais, eu falo que eu ia em busca de migalhas e hoje eu tenho a fonte dentro de mim. Você entende o amor quando você conhece a fonte do amor. Você tem paz quando você conhece a fonte da paz, né? Então, hoje, com o Espírito Santo, que eu tenho a fonte, não preciso mais nada, ele supre tudo. Não tem mais dependência emocional, porque minha dependência vem nele. Com ele eu vivo, com ele eu sou livre, com ele eu respiro. Eu falo que minha vontade de levantar ai, glória a Deus, mais um dia na presença de Deus, sabe? E eu não tinha ânimo de viver. O que você tem para falar para quem está te assistindo agora, que está tendo crises, já foi internado, já tentou suicídio? Aquela pessoa que está vendo a gente agora e ela acha assim, para mim não tem mais jeito, porque eu também fui abusada, também fui... Talvez você está aí assim nessa situação. Tudo que a gente está falando aqui parece que alguém contou a tua vida para a gente, mas a gente nunca te viu, a gente não te conhece, mas Deus te conhece. Ele está vendo você. Você só precisa entender que você precisa buscá-lo como fez a Lorena. Eu queria que você olhasse nessa câmera aqui, Lorena, e falasse com quem está em casa o que ela tem que fazer para ter a vida de paz, a vida feliz que hoje você recebeu. Ela precisa ter a consciência de que a vida dela tem valor, que ela é importante. E mesmo que o mundo todo não a ame, ela tem o Deus criador desse mundo que a ama. Então busque o refúgio nele. Conta com ele, entra na presença dele, se volte para ele. Se volte para aquele que te valoriza, que te ama, que te vê como importante. Procura ver quem você é nele e todas as outras áreas serão supridas. Não importa qual seja o gatilho da sua ansiedade, qual seja o gatilho que te leva à profundeza da sua depressão. Ele supre todas as coisas. E é impossível você ter uma experiência com Deus e continuar com a vida do mesmo jeito. Isso não tem nada a ver com religião, tá? Nós não estamos falando aqui de uma religião, não. Nós estamos falando de um Deus que muda a vida, que transforma. E eu posso afirmar isso para você. Eu estou mostrando para você resultados, testemunhos. Está escrito aqui, eu volto a falar esse mesmo... Coloca mais próximo aqui, eu não sei se dá, mas está escrito aqui, ó, mas buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 33. Lê aí na tua Bíblia, você tem uma Bíblia em casa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas o quê? Toda a vida nova, todo o desejo de viver que você tanto precisa, só Ele pode te dar. E é por isso que eu quero te convidar a estar conosco neste domingo, participando de uma reunião especial aqui no Templo de Salomão. Lorena, eu agradeço a sua participação. Foi um prazer. Muito obrigado. Você estará onde nesse domingo? Eu vou estar na igreja do Parque São Lucas, que é a Avenida do Oratório 2791. E eu vou estar aqui no Templo de Salomão com a grande equipe do Depressão Tem Cura e toda a equipe do templo para receber você. Só depende de você. Você pagou quanto para receber todo esse apoio? Nada. É de graça? De graça. Então, se ela não pagou nada, você também não precisa pagar nada, tá bom? A gente vai a esse intervalo e logo depois eu volto orando em seu favor.